Então, pessoal, a nossa conversa hoje ela vai se basear no texto de Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24, tá bom? Eu vou ler aqui, estou lendo na versão NVT. Diz o seguinte: Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: Acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: Ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse: Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Pessoal, a gente está aqui diante de um texto muito rico. Daria para a gente ter uma pregação, uma conversa muito mais longa sobre ele. Mas eu queria destacar alguns pontos essenciais que por vezes passam batido na nossa rotina. Que por vezes são coisas que a gente vive e que estão nos atrapalhando de vivermos em mais profundidade com Deus. Então, nessa parábola, a gente tem a história de um homem que prepara um banquete e ele envia convites. E as pessoas deixam de participar desse banquete não por causa de coisas genuinamente erradas, mas por causa de coisas boas. Então, uma das pessoas diz que comprou um campo e precisa ir. Ela comprou um terreno, ela precisa dar uma olhada em como é que está o terreno. Comprar um terreno não é errado, certo? Cuidar do terreno não é errado. Outra pessoa diz: eu acabei de casar e por isso eu não posso ir. Casamento não é algo também errado, ruim, mas ela deixou de ir por causa do casamento. E o outro fala sobre as juntas de bois. Então é interessante perceber nessa história que aquilo que impede as pessoas de entrarem no banquete não são coisas pecaminosas. Muitas vezes a gente deixa de adentrar o banquete do Senhor por sentimento de culpa, ou a gente pensa muito no pecado. O pecado está me afastando do Senhor, e é óbvio, a gente precisa pensar nessas coisas, porque Deus não tolera o pecado, Deus é um Deus santo e justo. Mas a questão é, muitas vezes são coisas boas que nos atrapalham de estarmos na presença de Deus, porque nós não lidamos com elas da maneira certa. Eu lembro de uma frase que diz assim: imagina se o céu fosse você e Deus. Imagina que o céu é você e Deus no trono. Será que isso seria suficiente? Irmãos, essa frase é muito profunda, porque ela revela onde está o nosso coração, onde está a nossa esperança, onde está o nosso contentamento. Porque a gente vai, por vezes, tentando acrescentar coisas ao relacionamento com Deus. Eu preciso de conquistas, eu preciso disso, daquilo. E, de novo, não é errado casar, ter filhos, etc. Comprar uma casa. Mas é o lugar que isso ocupa no nosso coração. As pessoas deixaram de participar do banquete justamente por causa dessas coisas. Então a gente percebe que a gente troca o abençoador pelas bênçãos. A gente percebe que o nosso relacionamento com Deus ele é raso, porque ele mostra que a gente quer coisas de Deus. E aí a história se desenrola, e quem que ele chama? Ele chama os cegos, os aleijados, ele chama as pessoas que elas literalmente não têm nada. Se você chamar um mendigo para almoçar na sua casa, ele vai negar? Muito provavelmente não. Ele não vai deixar de ir porque ele tem que fazer alguma coisa em algum lugar. Ele não tem nada. Então o mais doido dessa história é que ela retrata o Evangelho. O Evangelho conta a história daqueles que se sentam na mesa do rei sabendo que nada são e que nada têm. E mais do que isso, o Evangelho é sobre entender que as coisas que nós temos nesse mundo, elas são insuficientes. Senhor, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem provido, eu tenho tido recursos financeiros, eu tenho tido bênçãos do Senhor, mas se eu não tiver o Senhor, isso não me vale de nada. Eu preciso do Senhor, eu preciso da realidade de vida que vem de Ti. Então é isso que tem que estar no nosso coração. E essa parábola ela é um convite para a gente se arrepender da satisfação com as coisas deste mundo. Ela é um chamado para a gente perceber quais são os excessos que têm nos atrapalhado de estarmos na presença de Deus, e para nos lembrarmos de que quem busca o reino dos céus e a sua justiça tem as demais coisas acrescentadas. Nós não temos que cortar do nosso tempo de relacionamento com Deus porque tem que trabalhar, porque tem que fazer isso ou aquilo.
É claro que tem momentos de vida que são mais corridos e mais difíceis, mas a gente tem que se lembrar daquilo que Jesus fala para Marta. Fala: Marta, poucas coisas são necessárias. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, a melhor parte que a gente tem é a comunhão com o Senhor, é a mesa com o Rei, que todos os dias está aposta e que é farta. Ela sacia a nossa alma, ela sacia a nossa fome e a nossa sede. E é para isso que o Senhor nos chama nesse dia. Espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. E vamos seguir firmes, buscando mais fome, mais sede do Senhor e buscando priorizar sempre essa comunhão, que é um grande evento, né? Que é estar na presença do Rei. Amém? Até mais!